Eu não sei dizer qual foi o primeiro som do fim. Talvez tenha sido o estalo seco das lâmpadas morrendo ao mesmo tempo, como se o planeta inteiro tivesse piscado e esquecido de voltar. Talvez tenha sido o silêncio das geladeiras, dos elevadores, das avenidas, um silêncio tão completo que parecia uma matéria nova, ocupando o espaço onde antes existia vida. Eu só sei que, antes de tudo parar, veio a mensagem. Não foi no celular, porque os celulares ainda eram apenas objetos cheios de promessa. Não foi na televisão, porque a televisão ainda fingia ter domínio sobre o mundo. A mensagem veio em todo lugar onde existia alguma forma de tela, sinal, painel, letreiro, visor, anúncio. Apareceu em outdoors digitais, em monitores de avião, em relógios de rua, em tablets esquecidos, em painéis de metrô, em sistemas de segurança, em terminais de banco, em placas de rodovia. Um lampejo único, sincronizado, como se uma mão invisível apertasse o mesmo botão no planeta inteiro. E, por alguns segundos, a humanidade viveu uma ilusão de que ainda havia rede suficiente para unir todo mundo numa única frase. Depois, acabou. A luz caiu como uma sentença. Não foi apagão local, não foi tempestade solar do noticiário, não foi sabotagem de guerra. Foi uma decisão. A energia simplesmente parou de obedecer. Linhas de transmissão ficaram mudas. Usinas ficaram cegas. Geradores falharam como se nunca tivessem aprendido a nascer. O brilho das cidades virou um pó de estrelas apagadas. A internet morreu no mesmo instante, como se fosse um animal que depende de oxigênio e, de repente, teve o ar retirado. Satélites ficaram inúteis. Cabos submarinos viraram artérias entupidas. Até rádios analógicos cuspiram estática e desistiram. O planeta inteiro foi colocado em modo silencioso, e o mais assustador é que não houve esforço visível. Não houve explosão. Não houve clarão. Não houve guerra. Houve apenas a sensação de que as leis do nosso conforto tinham sido revogadas. E então os carros. Eu vi motores pararem no meio da rua como se alguém tivesse puxado a alma deles para fora. Vi ônibus apagarem com gente dentro. Vi ambulâncias engasgarem, sirenes morrendo no ar. Vi aviões, ao longe, perderem a linha perfeita e virarem pontos descendo rápido demais. E, quando as primeiras notícias tentaram existir, já não havia meios para carregá-las. As baterias também não resistiram. Não foi o descarregar ou como descarrega um objeto usado. Foi esvaziar como esvazia um pulmão perfurado. Celulares apagaram mesmo com carga. Lanternas acenderam e morreram. Baterias de carro ficaram inúteis. Pilhas novas viraram peso morto. Qualquer coisa que guardasse energia passou a se comportar como se a energia não quisesse mais permanecer ali. No começo, as pessoas gritavam procurando culpados. Um governo, um inimigo, uma conspiração. Depois, perceberam que não havia como culpar ninguém quando ninguém conseguia sequer falar com ninguém. O sistema financeiro foi o segundo coração a parar. Sem energia, sem rede, sem sincronização, os bancos viraram prédios vazios cheios de papel inútil. Cartões viraram plástico. Cofres viraram caixas fechadas sem sentido. Criptomoedas viraram uma lenda sem eletricidade para existir. Em poucas horas, o dinheiro voltou ao que sempre foi por baixo da fantasia, uma crença coletiva. E crença coletiva precisa de comunicação. Sem comunicação, a crença se desfaz como fumaça. Quando a primeira manhã chegou, o mundo parecia ter sido devolvido a um século antigo, mas sem a sabedoria do século antigo. Nós tínhamos ruas, mas não tínhamos cavalos. Tínhamos arranha-céus, mas não tínhamos água subindo até eles. Tínhamos hospitais, mas não tínhamos como manter vivos os que dependiam de máquinas. A modernidade virou cenário. Foi nesse dia que o céu mostrou o que queria. No alto, acima das nuvens, surgiu uma imagem. Não uma nave, não um objeto com sombra. Uma imagem como se o próprio ar tivesse virado tela. Um número gigantesco, branco, limpo, impossível de ser confundido com religião ou propaganda humana. Ele flutuava acima das cidades como um olho. E o número começou a diminuir.
Não rápido como uma explosão. Lento como uma contagem que tem certeza do fim. A cada minuto, o planeta inteiro via o mesmo contador, a mesma queda contínua, como se alguém estivesse registrando as mortes em tempo real e fazendo questão de que todos assistissem. Eu não sabia ainda o que ele significava. Mas, olhando para aquele número caindo, eu sentia algo que nenhuma falta de luz tinha conseguido produzir, a certeza de que o fim não era acidente. O fim era objetivo. E nós éramos apenas a matéria-prima da conta. Com a queda do dinheiro, veio algo ainda mais rápido, a queda da confiança. Pessoas que nunca haviam se falado passaram a desconfiar umas das outras em questão de horas. Supermercados foram os primeiros a virar campos de batalha silenciosos. Não havia mais caixas funcionando, não havia como comprar, não havia como registrar nada. O que restava era o gesto mais antigo da espécie, pegar antes que o outro pegue. Prateleiras foram esvaziadas com uma velocidade que nenhuma logística humana jamais alcançou. Não por eficiência, mas por pânico. Pessoas empurravam carrinhos como se empurrassem dias de vida. Outras abandonavam tudo ao perceber que carregar peso sem destino era apenas prolongar o desespero. Sem comunicação, rumores viraram leis. Alguém disse que a energia voltaria em 3 dias. Outro jurou ter ouvido que o contador no céu era uma farsa, um truque psicológico. Alguns acreditaram que aquilo tudo era um teste divino. Outros, que era uma arma experimental fora de controle. Mas nenhuma dessas versões sobrevivia à visão do número caindo lentamente, indiferente às interpretações humanas. Hospitais foram os primeiros lugares onde o mundo realmente morreu. Sem energia, UTIs se tornaram salas de espera para o fim. Respiradores silenciaram. Monitores cardíacos viraram espelhos negros. Médicos, treinados para agir com tecnologia, tiveram que escolher quem ainda merecia esforço humano e quem já estava perdido demais para ser salvo com mãos nuas. Não houve histeria. Houve um cansaço profundo, quase respeitoso, como se a própria medicina entendesse que sua era tinha acabado. As cidades começaram a cheirar diferente. Sem refrigeração, sem coleta, sem tratamento de água, o ar ganhou camadas. Camadas de lixo, de medo, de corpos esquecidos cedo demais. O mundo moderno sempre teve cheiro de controle. Agora, cheirava a abandono. E o contador seguia. Cada queda parecia acontecer em sincronia com alguma tragédia invisível. Um avião que caiu longe demais para ser visto. Um hospital inteiro apagando ao mesmo tempo. Um túnel onde milhares ficaram presos sem ar. O número nunca explicava. Ele apenas confirmava. No terceiro dia, ficou claro que aquilo não era apenas um colapso. Era uma seleção. Não havia mensagens adicionais. Não havia instruções. Apenas a presença constante daquele número no céu, visível mesmo durante o dia, brilhando através das nuvens, lembrando a todos que alguém estava contando. E que esse alguém não tinha pressa, nem emoção. Foi quando eu entendi que a mensagem inicial não precisava de palavras longas. Ela dizia tudo com matemática. Depois da primeira semana, ninguém mais perguntava quando a energia voltaria. A pergunta passou a ser outra: quem ainda estaria vivo quando o número parasse de cair? O sistema financeiro não apenas quebrou, se ele evaporou. Bancos viraram prédios vazios protegidos por portas que não abriam mais. Cofres cheios de papel inútil. Cartões de crédito transformados em plástico morto. Dívidas deixaram de existir não porque foram perdoadas, mas porque já não havia um mundo capaz de cobrá-las. A ideia de valor monetário desapareceu como desaparecem as coisas artificiais quando o ambiente que as sustenta colapsa. O ouro não comprava pão. O dinheiro não comprava água. Promessas não compravam tempo. O que passou a ter valor era simples, brutal e antigo: comida, abrigo, força física, número de pessoas ao seu lado. E, acima de tudo, informação local. Não global, local. Saber qual rua ainda tinha água potável valia mais do que qualquer diploma. Saber quem estava armado decidia se você dormia vivo. As cidades começaram a se fragmentar. Bairros viraram territórios.
Prédios viraram fortalezas verticais. Grupos se formaram não por ideologia, mas por proximidade. Famílias cresceram artificialmente, absorvendo estranhos por necessidade. Outras se fecharam, reduzindo o contato ao mínimo. Não havia mais sociedade. Havia bolsões humanos tentando atrasar o inevitável. E o contador no céu se tornou uma presença psicológica constante. Ninguém sabia como ele funcionava. Não sabíamos se caía por morte, por falência biológica, por critérios que não entendíamos. Mas ele caía. Sempre. Às vezes lentamente, às vezes em quedas abruptas que coincidiam com incêndios, epidemias improvisadas, conflitos armados por um saco de arroz. Quando o número caiu abaixo de 5 bilhões, algo mudou no comportamento humano. A esperança coletiva morreu. Até então, ainda existia a ilusão de que o evento era grande demais para atingir a mim. Mas a matemática não tem compaixão. Quando o contador chegou a bilhões, depois a centenas de milhões, o mundo entendeu que não se tratava de sobrevivência global. Tratava-se de sobrevivência individual. Foi nesse ponto que a violência deixou de ser caótica e passou a ser estratégica. Grupos começaram a eliminar outros grupos não por ódio, mas por cálculo. Menos concorrência significava mais recursos, mais tempo, mais chance de não ser o próximo número subtraído. Algumas comunidades criaram regras internas rígidas e quem adoecia demais era isolado. Quem ameaçava o grupo desaparecia à noite. Não havia julgamentos longos. Não havia moral elevada. Havia medo administrado. Eu vi pessoas boas se tornarem eficientes. Vi professores aprenderem a matar sem emoção. Vi pais ensinarem filhos a esconder comida como se escondem armas. Vi orações sendo feitas em voz baixa não para pedir salvação, mas para pedir que o número demorasse mais um pouco a cair. O céu nunca respondeu. Em alguns lugares, surgiram cultos em torno do contador. Pessoas que acreditavam que, ao acelerar a morte dos outros, garantiriam seu lugar entre os 1000 finais. Em outros, surgiram comunidades que tentavam o oposto e preservar vidas, mesmo sabendo que isso talvez apenas atrasasse o fim. Nenhum desses grupos tinha certeza de estar certo. A verdade era simples demais para confortar e ninguém sabia como sobreviver àquilo. Quando o número caiu abaixo de 10 milhões, o planeta já não parecia um planeta humano. Estradas estavam tomadas pela vegetação. Animais retomavam cidades vazias. O silêncio era quebrado apenas por pequenos conflitos isolados e pelo vento atravessando estruturas que nunca mais seriam consertadas. E, acima de tudo, pela presença constante daquele número no céu. Eu parei de contar os dias. Passei a contar as quedas. Cada subtração era um lembrete de que alguém, em algum lugar, tinha acabado de deixar de existir, se que o sistema alienígena não demonstrava nenhuma pressa em concluir o processo. Eles estavam nos observando, aprendendo, deixando que fizéssemos quase todo o trabalho sozinhos. Foi quando eu percebi algo que me gelou por dentro. A destruição da humanidade não estava sendo feita com armas. Estava sendo feita com tempo. E o tempo estava vencendo. Quando o número caiu abaixo de 1 milhão, algo se rompeu de vez na mente humana. Não foi um surto coletivo. Não foi pânico aberto. Foi pior. Foi adaptação. As pessoas pararam de reagir com choque às mortes. O desaparecimento de grupos inteiros deixou de ser notícia, tornou-se estatística pessoal. Quem ainda respirava aprendeu a não olhar muito longe, a não perguntar demais, a não criar laços que pudessem virar fraqueza. A violência deixou de ser explosiva e passou a ser funcional. Não havia mais grandes confrontos. Não havia gritos, nem correria descontrolada. Havia aproximações calculadas, emboscadas silenciosas, ataques rápidos feitos com ferramentas simples. Quem perdia não tinha tempo de pedir ajuda. Quem vencia não comemorava. Apenas seguia em frente com menos concorrência. As cidades viraram armadilhas vazias. Prédios que antes abrigavam milhares agora guardavam ecos.
Em muitos deles, sinais de ocupação recente eram encontrados, restos de fogueiras, marcas de barricadas improvisadas, objetos pessoais abandonados às pressas. Em outros, o silêncio era absoluto, como se a própria presença humana tivesse sido apagada com cuidado. O contador no céu continuava descendo. A cada nova queda brusca, ficava claro que algo grande havia acontecido em algum lugar do planeta. Uma comunidade inteira eliminada. Uma rota disputada até o último fôlego. Uma doença simples se espalhando rápido demais onde já não havia remédio nem força para cuidar dos fracos. Foi nesse período que surgiram os caçadores. Não eram monstros. Eram pessoas comuns que entenderam antes dos outros que sobreviver não seria suficiente. Era preciso reduzir o número ao redor. Pequenos grupos passaram a seguir trilhas humanas, observando hábitos, horários, falhas. Atacavam rápido, levavam o essencial e desapareciam antes que alguém pudesse reagir. Eles não se viam como vilões. Se viam como sobreviventes eficientes. Eu vi famílias inteiras desaparecerem em uma única noite. Não houve incêndio, nem barulho. Pela manhã, apenas portas abertas, objetos espalhados e um silêncio pesado demais para ser natural. O número no céu confirmava horas depois o que ninguém precisava explicar. A moral foi uma das primeiras coisas a morrer. Ideias como justiça, piedade ou culpa começaram a parecer luxos de um mundo que já não existia. O certo e o errado foram substituídos por útil e inútil. Viver mais um dia se tornou justificativa suficiente para quase qualquer escolha. Quando o número caiu abaixo de 100 mil, a Terra parecia grande demais para tão pouca gente. Florestas avançavam sobre cidades. Animais circulavam onde antes havia trânsito. O céu estava limpo de poluição, como se o planeta estivesse respirando melhor sem nós. E talvez estivesse. Foi então que surgiram os primeiros sinais claros de observação ativa. Alguns grupos relataram luzes distantes à noite, não vindas do céu, mas acompanhando movimentos no solo. Outros falaram de desaparecimentos seletivos, de pessoas saudáveis, isoladas, sumindo sem deixar vestígios, enquanto grupos maiores eram ignorados. Não era aleatório. Os aliens não estavam apenas contando. Estavam escolhendo. Quando o número chegou a 10 mil, restavam apenas bolsões humanos espalhados pelo planeta. Pequenos demais para se chamarem de comunidades. Grandes demais para passarem despercebidos. Foi nesse ponto que a carnificina acelerou. Grupos passaram a atacar grupos não por recursos, mas por antecipação. A lógica era simples e cruel: se eles existirem amanhã, podem ser concorrência depois. O medo do futuro matou mais rápido do que a fome. Eu sobrevivi não por força, nem por liderança, mas por invisibilidade. Aprendi a não deixar rastros. A não acender fogo à noite. A não confiar em ninguém por tempo demais. Aprendi a ser pequeno em um mundo que punia quem chamava a atenção. Quando o número caiu abaixo de 2000, o planeta inteiro parecia segurar a respiração. Não havia mais guerras. Não havia mais perseguições em massa. Cada vida passou a ser um evento. Cada morte, um passo final. E então o contador desacelerou. Pela primeira vez desde o início, ele parecia cauteloso. Foi quando eu entendi, com um frio percorrendo o corpo inteiro, a fase da destruição estava terminando. E a fase da coleta estava prestes a começar. O que veio depois não começou com uma explosão, nem com uma voz no céu. Começou com o deslocamento. Uma noite, eu dormi escondido sob os restos de uma biblioteca caída, envolto em poeira e papel velho, com o corpo tenso como se o medo tivesse aprendido a respirar por mim. Eu me lembrava do cheiro do lugar, do frio do chão, do silêncio absoluto que só existe quando não há mais ninguém por perto. Quando acordei, o chão era outro. Não havia transição. Não houve luz, nem som, nem sensação de movimento. Apenas o fato impossível de que o mundo ao meu redor não correspondia ao mundo que eu tinha fechado os olhos para enfrentar. O céu era o mesmo, mas o ar tinha outro peso. As sombras estavam em ângulos errados. E, a poucos metros de mim, havia outras pessoas. Humanos.
Alguns acordavam como eu, confusos, tateando o próprio corpo, checando se ainda estavam inteiros. Outros já estavam sentados, imóveis, com o olhar perdido, como se tivessem aceitado a quebra final da lógica. Não houve gritos. Não houve correria. Era como se todos nós tivéssemos entendido, ao mesmo tempo, que resistir ali não fazia sentido. Aquilo aconteceu de novo. E de novo. Grupos inteiros passaram a acordar em lugares que não escolheram. Pessoas que tinham se escondido por anos em regiões isoladas surgiam repentinamente próximas umas das outras. Distâncias deixaram de importar. Continentes deixaram de existir. A Terra, para nós, havia encolhido. Os alienígenas tinham aprendido algo essencial sobre a nossa espécie: não é preciso nos capturar com força quando se pode nos mover como peças. Era como se o planeta tivesse se tornado um tabuleiro, e nós, figuras que podiam ser reposicionadas durante o sono. Nenhum de nós viu o momento da coleta. Nenhum de nós sentiu mãos, máquinas ou feixes. Apenas acordávamos, mais próximos. E o contador no céu continuava. Mas agora ele caía mais devagar. Não porque as mortes tivessem cessado, se elas continuavam, mas porque os eventos estavam sendo observados com mais atenção. Como se cada interação importasse. Como se cada escolha fosse registrada. Foi então que compreendemos algo ainda mais perturbador: eles tinham assistido a tudo. Não apenas a queda da tecnologia. Não apenas a fome, ao colapso, às decisões difíceis. Eles tinham visto cada gesto pequeno, cada traição silenciosa, cada ato de compaixão que custou caro demais. Tinham visto famílias se separarem para aumentar chances de sobrevivência. Tinham visto grupos fecharem portas para estranhos. Tinham visto pessoas escolherem viver mais um dia às custas de outro. E não intervieram. Pior, ajustaram o cenário para tornar tudo mais intenso. Ao nos aproximar, eles não estavam nos salvando. Estavam nos colocando em condições ideais para o fim. Menos espaço. Mais contato. Mais conflito potencial. Como se quisessem ver o que faríamos quando não houvesse mais para onde fugir. À noite, às vezes, luzes surgiam no céu. Não como antes, não ameaçadoras, não dominantes. Eram estáveis, quase discretas. Como olhos. Não havia mensagens. Não havia ordens. Apenas a sensação clara de estar sendo observado com curiosidade. Não com ódio. Não com raiva. Com interesse. E isso foi o que mais nos quebrou. Porque a indiferença dói menos do que o entretenimento. Alguns humanos começaram a perceber padrões. Certos tipos de comportamento pareciam prolongar a existência. Outros aceleravam o desaparecimento. Pessoas que se isolavam demais sumiam. Pessoas que se tornavam violentas demais também. Era como se houvesse uma faixa ideal de comportamento, nem causa absoluto, nem total recusa. Equilíbrio. Obediência sem saber a quem obedecer. Eu vi pessoas mudarem. Não para sobreviver fisicamente, mas para se encaixar em algo invisível. Vi homens e mulheres ajustando ações, suprimindo impulsos, moldando atitudes, como se estivessem tentando agradar um público que nunca aplaudia. Foi quando percebi que não estávamos mais apenas lutando para viver. Estávamos sendo avaliados. Quando o número caiu abaixo de 1.500, os deslocamentos se tornaram mais frequentes. Acordávamos cada vez mais próximos. Até que, certa manhã, não havia mais grupos espalhados. Havia um lugar. Um território vasto, silencioso, com o céu sempre limpo e o chão estranhamente regular. Não havia cidades, nem florestas densas, nem ruínas. Apenas espaço. E nós? Os últimos. O contador finalmente desacelerou quase até parar. O número ficou estático. E, naquele instante, pela primeira vez desde o começo, algo mudou no ar. Não medo. Não urgência. Mas expectativa. Como se o espetáculo tivesse terminado. E agora viesse a próxima fase.
Quando o número no céu parou em 1000, ninguém comemorou. Não houve alívio. Não houve vitória. Houve apenas a sensação coletiva de que algo tinha sido concluído, se que o que vinha depois seria pior. O céu não se abriu com violência. Ele se reorganizou. As luzes que antes observavam se alinharam. O ar vibrou de um jeito diferente, como se a própria atmosfera estivesse sendo ajustada para outro propósito. Alguns de nós caíram de joelhos. Outros permaneceram de pé, imóveis, olhando para cima como condenados que finalmente entendem a sentença. Foi então que o chão desapareceu. Não afundou. Não quebrou. Simplesmente deixou de existir sob nossos pés. Não houve queda livre, nem impacto. O mundo foi substituído ao nosso redor com a mesma frieza com que se troca uma imagem numa tela. Quando meus sentidos se reorganizaram, eu já não estava mais na Terra. Estávamos todos juntos agora. Os 1000. Um espaço imenso, fechado, silencioso, com superfícies lisas que não pareciam metal nem pedra. Não havia portas visíveis. Não havia janelas. Ainda assim, havia luz, uma luz sem fonte, sem direção, que não projetava sombras corretas. Alguns choraram. Alguns gritaram. Alguns apenas sentaram no chão e aceitaram. Eu observei. Sempre fui assim. Mesmo antes do fim do mundo, eu observava mais do que reagia. Talvez tenha sido isso que me manteve vivo. Talvez tenha sido isso que eles queriam. Não demorou para entendermos que aquilo era uma nave. Não pelos detalhes técnicos, mas pela ausência completa de qualquer referência humana. Nada ali havia sido feito para nosso conforto. Nem para nosso sofrimento. Apenas para nos conter. O movimento começou pouco depois. Não havia janelas, mas sabíamos que estávamos viajando porque nossos corpos sentiam. Não aceleração, não força, mas desorientação. Como se a noção de distância o estivesse sendo reescrita dentro de nós. Dias se passaram. Ou talvez horas. O tempo ali não se comportava direito. Não sentimos fome. Não sentimos sede. Nossos corpos eram mantidos em um estado constante, artificialmente estável. Isso, por si só, já era aterrador. A ausência de necessidade nos tornava passivos. E então veio a mensagem. Não uma voz. Não palavras faladas. Mas uma compreensão inserida diretamente na mente, clara demais para ser confundida com pensamento próprio. Nós não fomos escolhidos por sermos os mais fortes. Nem os mais inteligentes. Nem os mais bondosos. Fomos escolhidos por sermos adaptáveis. Os aliens não queriam reconstruir a humanidade como ela foi. Eles queriam algo melhor, pelo menos, mais eficiente. A Terra não havia sido destruída por ódio. Havia sido filtrada. Bilhões morreram para que 1000 permanecessem observáveis, moldáveis, testáveis. O experimento não era sobre sobrevivência. Era sobre comportamento. Queriam ver o que acontece quando uma espécie perde tudo, tecnologia, história, identidade, se é colocada em um ambiente novo, sob novas regras, sem a ilusão de controle. Nós éramos o início de algo que não teria o nome de humanidade. Alguns de nós tentaram resistir quando entenderam. Tentaram atacar superfícies. Tentaram organizar revoltas. Mas como lutar contra algo que não precisa nos ferir para nos controlar? A rebeldia se esgotou rápido. O silêncio venceu. Hoje, enquanto escrevo isso, sim, de alguma forma ainda posso registrar pensamentos, sinto que estamos nos aproximando do destino final. Há mudanças sutis na nave. Ajustes. Preparação. Não sei como será o planeta que nos espera. Não sei se haverá céu. Não sei se haverá solo fértil ou apenas mais testes. O que eu sei é que não fomos salvos. Fomos preservados. A humanidade não acabou com fogo, nem com guerra nuclear, nem com julgamento divino. Ela acabou com eficiência. Com curiosidade científica. Com entretenimento silencioso.
E talvez o mais cruel de tudo seja isso. Se algum dia alguém encontrar este relato, se algum dia outra espécie ouvir nossa história, espero que entendam que não fomos derrotados porque éramos fracos. Fomos derrotados porque acreditamos que sobreviver era o mesmo que vencer. O número no céu chegou a 1000. E, naquele momento, o universo decidiu que isso era o suficiente.